Igreja, nesta noite, eu quero pregar sobre o propósito da morte de Cristo na cruz. Muitos de nós cristãos temos somente dentro de nós informações que falam concernente à morte de Cristo na cruz, mas poucos de nós temos dentro de nós a convicção, a essência, o teor, a realidade de Cristo ter morrido na cruz. Uma coisa é a gente ter a informação na nossa mente que Jesus morreu na cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou. Outra coisa é nós termos dentro de nós a convicção, a essência, o teor, a realidade desse fato. Então eu quero nesta noite pregar sobre salvação. Eu quero anunciar dentro do tempo que foi me dado um pouco sobre qual foi o propósito, qual foi o motivo, qual foi o fato que Jesus veio nesta terra e morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ele ressuscitou. Existe na teologia sistemática um termo chamado soteriologia, e a soteriologia é o termo que estuda a doutrina da salvação. E a palavra soteriologia é uma palavra que vem da sua raiz grega, que significa soteria, e soteria significa salvação, livramento, libertação, e logia é estudo. Então soteriologia é a matéria que estuda a doutrina da salvação. É pessoas que viveram anos da vida estudando a palavra de Deus, para trazer a nós uma compreensão mais ampla e mais profunda acerca do propósito que Jesus morreu na cruz. É muito fácil eu chegar aqui e dizer: Jesus morreu pelos seus pecados. Muitos vão dizer: sim, eu sei, mas qual foi a causa? Qual foi a essência? Qual foi o motivo que fez Jesus Cristo sofrer? Qual foi o motivo que fez o sangue dele ser derramado na cruz? Qual foi o motivo de ele ter sido ultrajado, humilhado, morto ali naquele madeiro? Primeira coisa que nós temos que entender é que quando Deus cria o homem no jardim do Éden, é uma história muito conhecida. Deus dá uma ordem para o homem dizendo: olha, do fruto de toda árvore desse jardim vocês comerão livremente, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, deste não comerás, porque certamente no dia que comeres, os vossos olhos serão abertos e passareis a conhecer a morte. Ou seja, quando Adão e Eva eles pecam, eles quebram um princípio que Deus estabeleceu. O pecado ele é manifesto dentro do gênero do homem. O que é o pecado? Vou te explicar o que é o pecado. Jesus Cristo ele disse assim, é do coração do homem que vem os maus pensamentos, a saber, o orgulho, a soberba, a maledicência, a feitiçaria, a idolatria. Jesus disse: é do coração do homem. Ou seja, o que Jesus quis dizer com isso? Que dentro da natureza do homem existe uma coisa chamada pecado. E o que é o pecado? O pecado no hebraico significa hamartia, que é errar o alvo. Ou seja, a nossa natureza interna, existe uma natureza, existe uma substância maligna que todos os dias tem como objetivo nos levar a pecar contra Deus. Então quando o homem ele peca no jardim do Éden, ele era perfeito antes do pecado, ele era puro, ele era bom, mas quando ele peca, essa natureza má, essa natureza corruptível, perversa, maligna, ela foi revelada dentro do homem. Então primeira coisa, qual que é a situação dos homens após a queda e a sua consequência? Salmo 51 versículo 5 diz: eis que eu nasci na iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Aqui é Davi dizendo. Gênesis capítulo 8 versículo 21 diz: pois a intenção do coração do homem é má desde a sua meninice. Ou seja, todos os seres humanos que nascem, eles nascem com uma coisa dentro de si chamada pecado. Uma criança dessa de 1, de 2, de 3 anos, dentro dela existe uma natureza chamada pecado. E o decorrer que ela vai crescendo, essa natureza pecaminosa vai ganhando forma dentro da criança. Eu estou dizendo isso para que nós entenda qual foi o propósito de
Jesus ter morrido na cruz. Aleluia. Salmo 58, versículo 3 diz: os ímpios se desviam desde o ventre e andam errado desde o nascimento, falando mentiras. Aqui é a palavra de Deus apresentando qual é a situação do homem após a queda. Quando o homem peca, Deus não vê o homem como um ser bom, Deus não vê o homem como um ser perfeito, Deus não vê o homem como um ser justo, mas ao contrário disso, quando o homem peca, Deus olha o homem como um ser mau, como um ser perverso, como um ser injusto, como um ser que por suas próprias obras estão impossibilitados, incapazes de se tornarem bons diante de Deus pelo mérito próprio, pelo mérito pessoal. O homem, ele é basicamente bem ou mal após a queda. A Bíblia apresenta o homem sendo mal. Romanos capítulo 5, versículo 7 a 8 diz: dificilmente alguém que morra por um justo pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Preste atenção. Mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morrendo em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Novamente, Romanos capítulo 5, versículo 12 diz assim, portanto, da mesma forma como o pecado em todo mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Ou seja, foi o texto que a gente leu. Um pouco de retorno, por favor, Francisco. Ou seja, quando Adão ele peca, a Bíblia diz que pelo homem somente a iniquidade, o pecado passou a reinar sobre todos. Então todos os homens que nasceram após Adão, nasceram sobre a lei do pecado, nasceram destituídos da glória de Deus. O que a palavra de Deus diz? Ela diz assim, todos pecaram e afastados da glória de Deus estão. O salmista disse assim: Deus olhando do alto os céus para os filhos dos homens, à procura de alguém que fizesse o bem, Deus não achou nenhum sequer, porque todos pecaram e extraviados estavam da presença de Deus. Salmo 143, versículo 2 diz assim, mas não leves o teu servo a julgamento. Davi aqui dizendo, porque ninguém é justo diante de ti. Então nós, seres humanos sem Cristo, estamos mortos em ofensas e pecados. Nós, seres humanos sem Cristo, estamos condenados e destinados à ira futura. Isaías capítulo 53, versículo 6 diz, todos nós como ovelhas nos desviamos, cada um se desviou pelo seu próprio caminho. Romanos capítulo 3, do versículo 9 ao 12, a parte B diz assim, como está escrito, não há nenhum justo, nem um sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, e não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Ou seja, sabe qual é o cardápio do homem sem Deus? Perverso. A Bíblia não apresenta o homem como um ser bom. A Bíblia apresenta o homem como um ser corrupto, como um ser perverso, como um ser maligno, como um ser mau, que necessita urgentemente se arrepender dos seus pecados. A Bíblia apresenta os seres humanos como um ser que está em lugar de perigo, um ser que está em emergência, um ser que, se não se entregar a Cristo urgentemente, certamente a morte virá e a sua alma perecerá no lago de fogo ardente. Hoje em dia a gente ouve muitos sermões homocêntricos, sermões que visam a glória do homem. Pessoas que estão no adultério, estão no pecado, o pregador, Deus tem porta aberta, Deus tem vitória, Deus tem dinheiro. Não, aonde é pecado a mensagem é arrependimento. Quando eu começo a ler a palavra de Deus, Deus levanta os profetas, não para profetizar a bênção, mas para dizer, conserte a sua vida, arruma os seus caminhos, deixa os ídolos, deixa a idolatria, deixa o pecado.
Aí depois vinha a bênção. Aí Deus usava os profetas para dizer: se vocês se arrependerem, se vocês atentamente obedecerem a minha palavra, vocês serão abençoados. Mas caso contrário, não. Porque Deus não é menino. Sabe por que Deus abomina o pecado? Porque Ele é santo. Um dos atributos de Deus é a santidade. O que é os atributos de Deus? Fala das qualidades de Deus. Ou seja, Deus é um ser que tem personalidade. E um dos atributos de Deus é a santidade. Ou seja, Deus, Ele é santo. E uma vez que Deus, Ele é santo, Deus, Ele não tem compartilhamento, Ele não tem associação, Ele não tem aceitação com práticas que quebram os seus princípios. Então, devido a isso, toda a raça humana estava destinada ao inferno. Toda a raça humana estava destituída, estava distante da presença de Deus. A Bíblia diz que o homem, pelas suas próprias obras, não se tornarão justos diante de Deus. Ou seja, toda a história da humanidade, toda, antes de Jesus Cristo ter vindo à terra, ninguém poderia se tornar justo diante de Deus pela sua própria obra. Porque é impossível um homem ser santo na totalidade. É impossível um homem fazer certas obras boas e Deus olhar para ele e falar: ele é aceito diante de mim. Não. Nós não somos aceitos pelo nosso mérito. Deus não nos olha como bom. Nós só se tornamos bom diante de Deus pelo mérito de Cristo imputado nas nossas vidas. Nós só se tornamos aceitos diante de Deus através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e a sua ressurreição. Há pessoas, no fundo, são boas? Não. Existem muitos versículos que eu poderia citar aqui, mas eu vou correr devido ao tempo. Marcos capítulo 7, versículo 21 e 23. Jesus está mostrando a situação do homem. Jesus diz assim: pois do interior do homem, do seu coração é que vem os maus pensamentos, como eu disse aqui, a imoralidade sexual, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro do coração do homem. Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz: enganoso é o coração do homem acima de todas as coisas e desesperadamente corrupto. Tito capítulo 1, versículo 15 e 16 diz: de fato, tanto a mente, preste atenção, como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam e são detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Aqui a palavra de Deus está falando sobre a hipocrisia, aqueles que dizem conhecer a Deus por lábios, mas está negando a Deus pelo seu comportamento. Então vocês entendem a situação do homem. O homem não é bom, repito. O homem, ele precisa de um Salvador. Como diz Eclesiastes 9, versículo 3, diz assim: olha, o coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade. Cheio de maldade. Eu estou dizendo isso para a gente entender por que Jesus morreu na cruz. Aqui o texto bíblico está apresentando quem os seres humanos é. Tem pessoas que aparentam ser espirituais, aparentam ser de Deus, mas dentro a corrupção, a ciúmes, a inveja, a soberba, a ira, a cobiça, a adultério. Como Jesus disse para os fariseus: olha, por fora vocês aparentam ser espirituais, por fora vocês aparentam ser homem de Deus, mas por dentro vocês são como os sepulcros caiados. Jesus quis dizer assim para os fariseus: olha, por fora vocês andam bonito, por fora vocês expressam ser espirituais, mas por dentro vocês são podres. Jesus disse: por dentro vocês são sujos, por dentro vocês são imundos. É isso que Jesus quis dizer. Tinha certos sermões de
Tinha certos sermões de Pedro que era pesado. Mas quando nós olhamos para a mídia gospel, difícil uma pregação apresentar quem o homem é. E eles apresentam que o homem é bom, que é o espelho que resplandece a imagem do Senhor. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o homem é mau. A Bíblia diz que o homem é corruptível. A Bíblia diz que o coração do homem está cheio de maldade e cheio de loucura. A palavra de Deus diz que os homens estão entregues a futilidades vãs do mundo. A Bíblia diz que o homem sem Deus, ele é ímpio, ele é maligno, ele é adúltero, ele é caluniador, e se ele não se arrepender, certamente morrerá em suas ofensas e pecado e será lançado no lago de fogo ardente. É isso que a Bíblia Sagrada apresenta o homem. Os homens, eles são livres ou escravos? Todos são escravos. Todos os homens sem Cristo estão escravizados. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, a pessoa que não nasceu de novo, a pessoa que não vive em compromisso com Cristo, ela é servo do pecado. 2 Pedro capítulo 2, versículo 19 diz: prometendo-lhe liberdade, e eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Ou seja, o homem sem Cristo, ele está dominado pelo pecado, ele está escravizado pelo pecado, ele está aprisionado pelo pecado. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso que eu vou dizer. Um dos atributos de Deus também se chama justiça. Preste atenção, justiça faz parte do caráter de Deus, faz parte do atributo de Deus. E a justiça significa dar a cada um o que ele merece. A justiça de Deus é a retidão da sua natureza. Ou seja, eu vou dar um exemplo secular para a gente entender um pouco da justiça de Deus. A nossa sociedade, ela é constituída por uma legislação, e dentro dessa legislação existe lei, certo? Existem os artigos, e uma vez que os seres humanos quebram um desses artigos, o que ele é merecedor de ser punido. Uma pessoa que rouba, diante da lei ela vai ser presa, porque praticou o artigo 157. A pessoa que rouba sem arma de fogo, ela é pega no artigo 155. Então quando ela quebra um artigo, a justiça vai exercer contra ela um ato. Então a lei exercendo a justiça, o que aquele infrator, aquele transgressor, ele merece ser preso, certo? Agora, nós seres humanos, diante de Deus, todos estávamos julgados e punidos. Por quê? Porque Deus é justo. E uma vez que Deus é justo, o que o pecador merece? Ele merece morte. Ele merece ser o quê? Condenado. Ele merece ser o quê? Punido. Por quê? Porque Deus, ele é o quê? Ele é justiça. Se o homem peca, e Deus não faz nada, Deus se torna injusto. Então toda a raça humana estava diante do tribunal de Deus. Quando uma pessoa vai ser julgada, ela está diante do juiz. E se ela cometeu alguma infração, algum delito, alguma transgressão, e o juiz é justo, o que o juiz vai fazer com aquela pessoa? Vai puni-la conforme a lei, certo? Então todos nós, seres humanos, estávamos sob o juízo de Deus. E Deus, sendo justo, ele exercendo a sua justiça contra nós, o que iríamos merecer? Punição. Por que punição? Porque mentir quebra a lei de Deus, adulterar quebra a lei de Deus, desobedecer pai e mãe quebra a lei de Deus, utilizar bebida alcoólica quebra a lei de Deus, utilizar entorpecentes quebra a lei de Deus, não ler a palavra, não se santificar quebra a lei de Deus. E uma vez que quebra a lei de Deus, o que merecemos? Morte e castigo. É aqui que eu quero entrar agora, o motivo que Jesus Cristo morreu na cruz.
Mas antes disso eu quero apresentar dentro da Bíblia alguns textos que falam sobre a justiça de Deus. Jó, capítulo 37, versículo 23, não precisa abrir não, diz assim, ó: ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo, e grandeza de justiça. Salmos 9, versículo 8 diz: Ele mesmo julgará o mundo com justiça. Então, antes de Jesus Cristo vir no mundo, os homens estavam mortos, os homens estavam prestes a serem lançados no inferno, porque o homem por si próprio não pode se tornar justo. Aí é que entra Jesus Cristo, aí é que entra aquele que pagou o que eu e você merecia na cruz do Calvário. É aí que entra o famoso, belo e excelente texto de João 3,16: e Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É aí que se cumpre o que diz em João: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, morrendo quando ainda éramos pecadores. Sabe o que representa a morte de Cristo? Sabe o que representa a morte de Cristo? Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Deus, Ele amou seres humanos maus, Deus, Ele amou seres humanos corruptíveis, Deus, Ele amou prostitutos, Deus, Ele amou feiticeiros, Deus amou mentirosos, mas Deus, Ele somente não disse que Ele amou. A Bíblia diz que Deus, Ele prova o seu amor para conosco em Cristo, morrendo, sendo nós ainda pecadores, ou seja, todos nós diante do juízo. É o momento que Jesus Cristo, Ele entra na história. É o momento que Jesus Cristo, Ele vai diante do Pai e diz: Pai, o que esse mentiroso merece, eu quero ser punido no lugar dele. Foi o momento que Jesus Cristo entra na história e diz: Pai, o que essa adúltera, o que esse ladrão, o que esse roubador merece, eu quero pagar no lugar dele. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que o nosso maior motivo de alegria é saber, igreja, que Deus nos perdoa, que Deus, Ele não nos trata segundo os nossos erros. É que Deus, mesmo nós sendo pecadores, quando a gente se arrepende, o mérito de Cristo, Ele é imputado sobre as nossas vidas. Sabe o que isso representa? Vou dar um exemplo. Jesus está ali, o juiz está aqui, prestes a punir os infratores, prestes a punir os transgressores. Aí Jesus entra, e quando Jesus entra, Ele diz assim: olha, Pai, verdadeiramente eu vou tomar sobre mim os pecados dele, eu vou tomar sobre mim as dores deles, eu vou tomar sobre o meu corpo todo o vício que está escravizando ele sobre a minha vida. Então o motivo de você se alegrar é saber que você estava destinado ao inferno, mas Jesus Cristo, Ele trouxe salvação. E se porventura você que está aqui ainda não reconheceu Jesus, nesta noite há uma oportunidade para você se arrepender, porque quando você se arrepende, esse pecado que te escraviza, ele foi levado sobre o corpo de Cristo para te trazer liberdade. Não há outra mensagem mais brilhante no cristianismo do que a mensagem da cruz. E eu percebo que quando a mensagem da cruz ela é pregada, algumas pessoas ficam neutralizadas, não conseguem entender a essência. Mas quando são mensagens egocêntricas, todo mundo se alegra. Quando o profeta ele diz: nesta noite Deus vai te dar uma chave de um carro, a pessoa gira, pula. Ou seja, o coração está naquilo. Seja mais grato a Cristo pelo que Ele fez por você. Porque a Bíblia diz assim que Jesus, Ele levou sobre Ele o nosso velho homem. Ou seja, quando Jesus, Ele estava na cruz pendurado, a ira que eu e você merecíamos,
Deus despejou ela sobre o seu filho por amor de mim e você. Ou seja, Deus, Ele satisfez a justiça dele em seu filho Jesus Cristo por amor de mim e você. É por isso que a palavra de Deus diz assim, ó, que foi do agrado de Deus ter morrido Jesus. Sabe por que foi do agrado? Porque aquilo que você merecia, Jesus sofreu em meu e seu lugar. Para a gente estar partindo para o final, existe um grande pregador, um ex-grande pregador da palavra, chamado A.W. Tozer. Ele diz assim, que a cruz de Cristo é a coisa mais revolucionária que já apareceu entre os homens. Sabe por quê? Porque quando Jesus veio na terra e morreu e ressuscitou, Ele disse assim ao homem: olha, há oportunidade para você ser salvo, há oportunidade para você ser liberto, há oportunidade de você ter aliança com Deus, há oportunidade de você se reconciliar com Cristo. Sabe por quê? Porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não imputando sobre nós iniquidade alguma, igreja. Sabe o que é isso? É você estar prestes a ser morto, e uma pessoa entrar na cena e falar: não, não mata ele não, mata a mim no lugar dele. Isso que Jesus fez. E Jesus sofreu tanto por nós. Tem vezes que eu dobro meu joelho e eu falo: Deus, me faça entender a essência do teu amor. Porque uma coisa é a gente ter informação no cérebro, outra coisa é a gente viver de maneira que vai expressar gratidão pelo amor de Deus pelas nossas vidas. Uma coisa é eu ter informação na minha mente, outra coisa é eu viver de maneira que expresse gratidão a Deus pelo que Ele fez. E Jesus, Ele sofreu. A Bíblia diz em Lucas 22, versículo 44, igreja, que quando Jesus ele estava no monte Getsemane, Jesus ele estava sentindo o que iria vir sobre ele, ao ponto de ele orar assim: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Sabe que cálice é esse? Era o cálice da ira de Deus, que eu e você merecia, mas Jesus lá na cruz, ele tomou sobre si o cálice que eu e você merecia. E quando Jesus estava lá no monte Getsemane, ele orou: Deus meu, se for possível, afasta de mim esse cálice. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele começou a suar sangue. Sabe o que é suar sangue? Na medicina existe um termo chamado hemartitroses. E hemartitroses é quando uma pessoa ela está com uma profunda angústia, uma profunda dor, um profundo desespero dentro dela. Aí os capilares do cérebro, as veias começam a estourar e liberar papel e sangue. Ou seja, Jesus estava ali, ó, suando sangue. Jesus estava ali, ó, mas Jesus não desistiu. Sabe por que ele não desistiu? Porque ele saberia que os eleitos iriam corresponder à fé de seu filho. Sabe por que Jesus Cristo não desistiu? Porque ele sabia que ao terceiro dia, quando ele ressuscitasse, iria ter um povo adorando e glorificando o seu nome santo e poderoso. E a história vai dizer que após Jesus Cristo ter saído do monte Getsemane, a Bíblia diz que Judas o entregou por moedas de prata. Então soldados ali pegaram Judas e levaram diante da casa de Anás. E Jesus está ali, ó, dentro da casa de Anás. E de Getsemane até a casa de Anás, a história diz que Jesus Cristo andou 4 quilômetros. Então pensa Jesus, depois daquela dor, depois de ter passado aquela profunda angústia, depois de ter suado sangue, ele andando amarrado pelos soldados, indo até a casa de Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote. Jesus está ali dentro, sendo humilhado. A história bíblica vai nos dizer que quando Jesus Cristo ele estava ali, ele foi golpeado, que quando Jesus Cristo estava ali, ele foi agredido, que quando Jesus Cristo
estavam ali cuspiram no rosto dele, que quando Jesus estava ali deram tapa no seu rosto, mas ele não desistiu. Ele estava ali sofrendo por amor a mim e por amor a você. E depois que Jesus Cristo sai da casa de Anás, ele vai até Caifás, o sumo sacerdote, que era o sinédrio onde ficava 28 anciões. E Jesus está ali no meio, sendo julgado, sendo humilhado, homens se levantando falsamente dizendo: não é esse que disse que iria destruir o templo e construir em 3 dias? E Jesus Cristo, como uma ovelha muda, entrega ao matadouro. E eis ali o Salvador, e eis ali o Redentor. E a história diz, para a gente estar concluindo, que de Caifás, o sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele foi até Pilatos. Quem era Pilatos? Pilatos era um governante. Aleluia. E Jesus Cristo está ali, ó, sendo humilhado. E a história vai dizer que depois que Jesus Cristo ele foi levado até Pilatos, foi o momento que começou a correr o tormento. Foi o momento que a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Jesus Cristo, ele foi amarrado num pedaço de tronco no chão, as suas costas ficaram abertas, e foi o momento que Jesus Cristo, ele começou a ser achicoteado por mim e por você. Sabe quantas chicoteadas Jesus tomou? 234 chibatadas. Para você ter ideia, existia um chicote, o chicote romano, que no latim significa flagrum. E o flagrum era tiras de pedaços de ossos e de metais nas pontas, e tinha 3 pontas agudas. E Jesus Cristo ali deitado, e os romanos já chicoteando Jesus, e cada chicoteada era pedaços da carne de Jesus, que era arrancada por mim e por você. E está ali o Rei dos Reis sendo humilhado por homens pecadores como eu e você. O que você tem feito pelo que Deus fez por você? O que você tem feito? O que nós temos feito? Tem noção do que é tomar 243 chibatadas? Sendo que cada sessão era 39. Então, totalizando, cada chicotada era as 3 pontas daquele chicote que batia em Jesus. E quando eles puxavam aquele chicote, a história diz que era pontudo. A história diz que era pontudo. Mas eis ali Salvador sofrendo por amor a mim e a você. Depois que Jesus Cristo ele passou aquela sessão de chicoteadas, foi quando eles pegaram uma coroa com espinhos pontiagudos e colocaram na cabeça de Cristo. E aquela coroa penetrando o crânio de Jesus, por amor a mim e por amor a você. Depois que Jesus Cristo, para concluir, ele já está com o seu corpo todo machucado, e a sua cabeça com uma coroa de espinho, é quando os soldados de Roma, adore a Deus, igreja. O Espírito Santo de Deus, ele está falando dentro de nós um pouco do que Jesus passou por nós. E depois que o corpo de Jesus estava todo machucado, na sua cabeça, espinhos pontiagudos penetrando o seu crânio, é quando os soldados de Roma, eles pegam um pedaço de madeira chamado patibulum, que segundo a história era um pedaço de madeira que tinha 2,5 metros, pastores, e pesava 30 quilos.
É quando aqueles soldados, eles pegaram aquela madeira, colocaram nas costas de Jesus, e Jesus Cristo, ele começa a percorrer sentido ao Gólgota, que é o lugar da caveira. A história diz que Jesus Cristo, ele caminhou de 900 a 1.500 metros com aquele pedaço de madeira pesando 30 quilos nas suas costas, por amor de mim e por amor a você. Esse é o motivo da gente glorificar e exaltar a Deus. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele está percorrendo o caminho do Gólgota, com aquela madeira pesada nas costas, com o corpo todo achicoteado, com a coroa na sua cabeça. Em Jerusalém era um lugar onde tinha terra. Pensa, o corpo de Jesus cheio de terra e de pedacinhos de pedra, tudo enfiado nos seus machucados, por amor a mim e a você. E todo mundo zombando de Jesus. E Jesus Cristo debaixo do sol quente de Jerusalém. E Jesus Cristo ali, carregando a cruz, ao ponto de ele cair, por não suportar mais aquela cruz. E um dos soldados disseram para o homem chamado Ananias, se eu não me falha a memória, para ajudar Jesus Cristo a carregar aquela cruz rumo ao Gólgota. Sabe por que Jesus foi ao Gólgota? Porque ali iria ser aonde ele cumpriria a vontade do Pai, mesmo que estava doendo, mas Jesus perseverou. E sabe o que eu quero dizer com isso? Mesmo que pode estar doendo a sua caminhada, mesmo que você possa estar sofrendo, sendo angustiado, tribulado, mas persevera, porque a Bíblia diz que o que perseverar até o fim serão salvos. Persevera. Eu quero concluir. Eu quero concluir, igreja. Sabe por que está sendo dito isso? Sabe por que está sendo dito isso? Para a gente entender só um pouquinho do que o Salvador eterno, ele passou por amor de nós. Você tem ideia do que é você estar com o seu corpo todo machucado? Você tem ideia do que é você estar com espinhos pontiagudos enfiado no seu crânio? Não fica olhando para mim não. Feche os seus olhos e fala: Senhor, me ensina a entender a essência desse sofrimento. Não fica olhando para mim não. Esteja em espírito. Foi por amor de nós. E a Bíblia diz que quando Jesus, ele chega no lugar chamado Gólgota, é o lugar, é o momento que eles pegaram a outra parte da cruz, que tinha por volta 5 metros, colocaram no chão essa primeira parte, e a outra parte que Jesus estava nas costas, foi o momento que eles deitaram, foi o momento que Jesus estava deitado em cima da cruz. Eles pegaram a mão direita, eles pegaram a mão esquerda de Jesus, pegaram pregos grandes e colocaram na sua mão, e martelaram aqueles pregos em suas mãos, por amor a mim e a você. Esse é o maior motivo de comemorarmos o Natal. É saber que Jesus, ele amou o mundo de tal maneira. É saber que Deus, mesmo nós sendo pecadores, ele nos ama e deseja nos perdoar, e nos deseja libertar, e nos deseja igreja da vida, e vida com abundância. E quando eles levantam aquela cruz, Jesus está ali pendurado, de braços abertos, convidando a humanidade, dizendo: vinde, ó pecadores, vinde, ó errantes, vinde a mim e possuais vida eterna, e possuais perdão. Aleluia. Por isso que ele morreu de braços abertos. Ele morreu de braços abertos para convidar os homens a irem até ele. E quando Jesus está lá pendurado, cumprindo o texto bíblico que diz em Isaías, que verdadeiramente Jesus tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Aleluia. Foi um momento que pelas pisaduras de Jesus, eu e você estava sendo curado.
pecado, é o momento que a Bíblia diz que houve trevas entre o céu e houve relâmpagos. Foi o momento que Jesus, ele olha para o Pai e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que Jesus disse isso? Porque a Bíblia diz que uma coisa que nos separa de Deus é o pecado, e o que estava sobre o corpo de Jesus? Os nossos pecados. E uma vez que os nossos pecados estavam sobre Jesus, Deus, sendo santo como eu disse, se afastou do seu filho pelo momento. Jesus está lá pendurado, todo machucado, com seu rosto inchado, cheio de mosquitos nas suas feridas, seus olhos cheios de sangue pelo sangue que escorreu do seu crânio. A boca de Jesus está seca, os pés de Jesus estão ali, com pregos gigantescos perfurados, as mãos de Jesus estão ali perfuradas, e aquela multidão olhando para Jesus e zombando dele. Se tu és o Filho de Deus mesmo, desce daí, salva-te, tanto a ti como a nós mesmos. Está lá, o Filho do Deus vivo, para cumprir o maior fato de toda a história. A maior revolução que já houve na história não foi a Revolução Francesa, não foi a revolução da indústria, não foi a revolução cibernética. A maior revolução que já houve na história foi saber que um Deus Santo veio neste mundo encarnado em Cristo e se fez homem e morreu pelos meus e pelos seus pecados. Glorifique a Deus por isso, igreja. Exalte a Deus por isso. Chega na sua casa, dobra o seu joelho e fala: Senhor, quebranta o meu coração, me ensina a ser mais grato a ti, Senhor. Porque muitas das vezes essa mensagem, missionária Eva, não surte muito efeito. Sabe por quê? Dureza no coração. Estamos vivendo um período de dureza. Quando mensagens são pregadas, não há mais da nossa parte um esforço da parte de Deus para falar: Senhor, me quebranta. O que adianta eu vir aqui e começar a falar em línguas, pôr a mão na sua cabeça e falar: o Senhor está vendo suas dores, e você chorar? Isso não tem muito sentido. O que tem sentido é a palavra da cruz. O que tem sentido é você saber que Deus, ele se fez homem por mim e por você. É você saber que Jesus Cristo, quando ele veio nessa terra, ele tinha o poder de não morrer. Mas sabe por que ele optou morrer? Porque sem sacrifício não há remissão de sangue. E por isso que Jesus, ele se fez sacrifício, para que por intermédio do seu sacrifício pudesse se cumprir Efésios 5:2, que diz que o sacrifício de Cristo subiu diante de Deus como um aroma suave. Quando Jesus estava lá com as mãos abertas, ele olha para o céu e disse: Pai, a ti entrego o meu espírito. E ele disse: está consumado. Ou seja, até telestais. Sabe o que ele quis dizer? Está consumado, Pai, eu estou cumprindo agora toda a sua justiça. Foi o momento que ele cumpriu a justiça. Sabe o que é isso, cumprir a justiça? Deus, ele satisfez a justiça dele. Sabe o que é satisfazer a justiça? Quem merecia essa justiça? Nós. Então Deus, ele satisfez a justiça dele e seu filho lá na cruz. Por isso que Jesus disse: está consumado. Sabe o que eu quero dizer com isso, para concluir agora mesmo? Que nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo. Não importa o que você tenha praticado, quando você se arrepende, Jesus te perdoa. O diabo pode até estar te acusando que você pecou, mas Jesus está aqui nesta noite para te perdoar e te purificar dos seus pecados. Jesus não está aqui como um juiz, mas ele está aqui como um advogado fiel. Ele está aqui para te libertar. Ele está aqui para te tirar dessa vida de escravidão de pecado. Mas para isso você tem que confessar os seus pecados a Ele. Confesse a eles, igreja. E eu quero encerrar por aqui, igreja.
Eu quero dizer a todos que o nosso maior motivo de alegria está nisso, em saber que todos nós estávamos mortos em ofensas e pecados, mas que Deus, Ele nos deu vida. É saber, igreja, que pela graça, é pela graça que somos salvos, não mediante as nossas próprias obras, mas mediante a fé. É saber que hoje é a oportunidade ainda de você realçar a aliança com Deus. Eu quero encerrar por aqui, igreja. Quero encerrar por aqui. E quero dizer a você: peça para que Deus ensine você a ser mais grato pelo sofrimento. Na antiguidade, como sermões desses era pregado, havia prantos, havia pessoas que se ajoelhavam, choravam, soluçavam por gratidão. Mas nós estamos vivendo períodos de apostasias, períodos de frieza, períodos onde a mensagem da cruz, ela tem saído da vitrine e tem sido colocada no porão. E aonde a mensagem da cruz deve estar? A mensagem da cruz deve estar, sabe o que está? A teologia da prosperidade. Isso não é cristianismo. Quero agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus.